Rio Grande do Norte chega a 14 casos de infecção pelo novo coronavírus. CAERN suspende cobrança de conta de água para consumidores de baixa renda. Júnior França fala do adiamento dos Jogos Paralímpicos de Tóquio e as últimas informações sobre a pandemia de coronavírus aqui no estado. Hoje é terça-feira, 24 de março de 2020. O TVU Notícias está no ar. Hoje pela manhã, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais um caso de Covid-19 aqui no estado. Desde a última sexta-feira, os exames são feitos pelo Laboratório Central aqui no estado. O novo caso é de uma mulher de 29 anos que mora no município de Parnamirim. Ela teria viajado a Fortaleza, onde teve contato com estrangeiros. A preocupação agora é com o aumento no número de casos suspeitos da Covid-19. O número saltou de 270 no último domingo para 452 no boletim divulgado hoje. Desde a última sexta-feira, os testes de confirmação da Covid-19 são feitos no Laboratório Central, aqui em Natal. O tempo de espera dos exames caiu de até 10 dias para 48 horas. A Secretaria recebeu até agora 200 kits para a realização dos exames e espera um novo carregamento desse material prometido pelo Ministério da Saúde. Outra preocupação da Secretaria é que um golpe que vem sendo aplicado em alguns bairros da cidade, onde pessoas se apresentam como funcionários da vigilância sanitária para fazer inspeções dentro das residências. A Secretaria alerta que não tem profissionais realizando esse serviço e orienta a população a chamar a polícia nesse tipo de caso. Iano Flávio Maia para o TVU Notícias. Você que está em casa já deve ter se perguntado como estão as ruas da cidade. O repórter Felipe Mateus precisou sair para comprar comida e mostrou um pouco do que ele viu pelo caminho. É só percorrer as ruas de Natal e observar que o fluxo de veículos está reduzido. Tudo isso por conta da pandemia global do coronavírus. Nossa equipe de reportagem percorreu as ruas do bairro da Cidade da Esperança no prolongamento da Avenida Interventor Mário Câmara. E depois, na Avenida Antônio Basílio, em Lagoa Nova, que tinha poucas pessoas na rua, com um pequeno fluxo de carros. Na Avenida Senador Salgado Filho, uma das importantes vias de Natal estava assim, com pouco movimento, diferente do dia a dia normal. Como vocês podem ver, o trânsito de uma das principais vias de Natal ainda é um pouco considerável. As pessoas resolvem sair de casa para resolver os seus problemas nos bancos e supermercados. As filas para usar os serviços bancários estavam reduzidas sem aglomerações. Já no outro concorrente bancário, o serviço estava suspenso por tempo indeterminado. Nem fila tinha para usar os caixas do banco 24 horas. Em outro supermercado de Natal, a quantidade de pessoas também era escassa. O movimento na capital potiguar tem sido cada vez mais reduzido pela população, que tem obedecido o decreto estadual para ficar em isolamento social. Os trabalhadores autônomos, ambulantes e barraqueiros que atuam na praia de Ponta Negra já têm enfrentado problemas desde a paralisação do comércio decretado pelo governo do estado em virtude da pandemia do coronavírus. Jamile Nogueira tem mais informações. Pois é, Edinaldo, a situação tem se complicado para esse pessoal que trabalha ali na praia de Ponta Negra. Segundo os próprios trabalhadores, são aproximadamente 500 famílias que vivem nessa situação. Hoje eles estiveram no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, lá na comunidade de Ponta Negra, para cobrar algum retorno da prefeitura, se eles receberam algum tipo de auxílio, algum tipo de benefício, enfim, algum tipo de ajuda. Eu conversei com um desses trabalhadores e ele relatou todo o drama que eles têm enfrentado, né? Eles mandaram um vídeo para a gente contando como está a situação, então vamos acompanhar. Jamile, tudo bom? Aqui é Mota, morador da vila de Ponta Negra. Vim explicar a situação do trabalhador da praia, eu sou chapeiro, entendeu? Eu trabalho na praia há quase 3 anos, 6 meses e a situação da gente aqui está muito precária, a gente não tem recurso nenhum, entendeu? Todas as famílias da praia dependem da praia para poder comprar seus alimentos, seus mantimentos, pagar suas contas, e a gente não recebeu nenhum benefício, tanto do CRAS como da prefeitura. E a gente até agora está sem resposta, entendeu? Desses recursos. A gente queria pelo menos ter uma ajuda de uma cesta básica ou de um auxílio que eles estão falando que vão dar R$200 para cada ambulante ou trabalhador anônimo da praia, e até agora não foi resolvido nada sobre isso.
A gente fizemos um grupo no WhatsApp para estar resolvendo isso, para um dos nossos presidentes dos ambulantes da praia, para estar procurando saber sobre isso. E até agora, sem resposta. Entendeu? A gente está vivendo com o que a gente tem dentro de casa, entendeu? Os mantimentos que a gente tem dentro de casa. E até agora, nada. Então, a gente depende muito da praia para poder comprar o nosso mantimento, as nossas coisas, entendeu? E a maioria que trabalha na praia só tem a praia mesmo para trabalhar. Não tem mais nenhum recurso para estar buscando algo para poder estar resolvendo essa situação. E nada sem resposta até agora. A Secretaria Municipal de Assistência Social afirmou que está estudando medidas para atender os trabalhadores autônomos que ficaram sem renda por causa da epidemia do coronavírus. O Centro de Referência em Assistência Social de Ponta Negra vai analisar os casos para fornecer cestas básicas e outros benefícios aos trabalhadores. A Prefeitura de Natal divulgou novos postos de vacinação exclusivos para idosos. Confira. A partir de hoje, a campanha de vacinação contra a gripe ganha o reforço de 5 novos pontos de vacinação exclusivos para os idosos. A medida foi tomada ontem pela Secretaria de Saúde de Natal. Os novos pontos são a Praça Augusto Leite, na Zona Leste, o Ginásio Nélio Dias, na Zona Norte, a sede da Cruz Vermelha, em Ponta Negra, o Shopping Via Direta, sendo exclusivo para os idosos beneficiários da Unimed, e o Arena das Dunas, em sistema de drive-thru, no estacionamento do estádio. Também, para reforçar os trabalhos, voluntários da UFRN vacinarão moradores idosos de grandes condomínios. A vigilância sanitária ficará responsável em agendar os dias com os administradores desses prédios. A GEAP e a CAURN ficarão responsáveis em vacinar os beneficiários do plano. Em relação ao ponto de vacinação na Arena das Dunas, o acesso dos carros se dará pela via projetada nas proximidades do portão P5. O idoso deve ter em mãos carteira de identidade, o cartão SUS ou a carteira de vacinação. Serão vacinados até 2 idosos em carros de 2 portas ou 4 idosos em carros de 4 portas. Não haverá a necessidade dos idosos saírem do veículo. O agente irá até o carro. É bom lembrar que os pedestres não serão atendidos na Arena das Dunas. O atendimento nos novos 5 pontos de vacinação acontecerá das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Jorge Silva para o TVU Notícias. Uma simples ida ao supermercado em tempo de pandemia exige uma série de adaptações. A jornalista Laísa Félix mostra todos os cuidados para fazer isso de forma mais segura. Quanta diferença em uma semana! A Avenida Salgado Filho, que normalmente está fervilhando às 7 da manhã de uma terça qualquer, hoje amanheceu assim. Num dos maiores supermercados de Natal, a cancela do estacionamento já anuncia as mudanças por causa desse nome que não sai das notícias, das conversas e dos nossos pensamentos: coronavírus. Na entrada da loja, mais uma novidade: um totem com álcool líquido e papel toalha para limpar a barra do carrinho. Nos caixas, divisórias plásticas protegem os atendentes dos clientes e vice-versa. Além de máscaras e mais máscaras, tanto em funcionários como nos poucos clientes. A maioria deles faz suas compras sozinha, no máximo em 2. Nos corredores, as pessoas evitam se encontrar. Se tem alguém em um, já se passa para o seguinte, para voltar por ali quando estiver vazio novamente. Nas prateleiras, limite de unidade por cliente. O álcool em gel não está nem em sinal de que vai retornar o estoque. Ainda não dá para perceber uma falta importante de produtos, mas dá para sentir que algumas coisas têm começado a faltar ou a diminuir de estoque. Ao chegar em casa, os sapatos ficam na entrada e as sacolas vão ser ou descartadas, caso das plásticas do supermercado, ou limpas com água e sabão ou álcool. Os produtos industrializados ou in natura não podem ser guardados como foram trazidos. A depender da embalagem, é preciso lavar com água e sabão ou passar álcool 70%. Secar tudo com um pano limpo para só então guardar.
A roupa vai direto para a lavagem e a pessoa para o banho, na esperança de que a limpeza destrua a possível contaminação e leve embora também a aflição de combater esse inimigo invisível e desconhecido. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, suspendeu a cobrança da conta para consumidores da faixa social. E com todo mundo em casa, a orientação da companhia é de economizar água. Quem traz mais informações é o repórter Júlio Rocha. Os clientes de baixa renda que se enquadram na categoria social da CAERN não terão cobrança de água a partir do mês de abril. A companhia anunciou a medida que seguirá por tempo indeterminado enquanto durar a crise provocada pelo coronavírus. Os consumidores serão beneficiados caso se enquadrem em pelo menos 3 das 5 condições estabelecidas pela CAERN. Entre as condições para ser cliente da faixa social da CAERN estão: o usuário responsável pelo imóvel ter cadastro em programa social do governo, o imóvel ter área construída de até 50 metros quadrados, ter apenas um ponto de água na casa, não possuir reservatório elevado e estar localizado em área rural ou urbana de baixa renda. Os clientes podem ter mais informações pelo telefone 115. A CAERN também orienta os consumidores que no período de isolamento em casa usem de forma consciente a água, para evitar que venha a faltar na sua casa, na casa do seu vizinho, como explica o presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares. Quando a gente se reúne, muita gente em casa, o consumo de água naturalmente aumenta. A produção de água não aumenta no momento de crise. Então, se eu estou mandando 500 mil litros de água por hora numa determinada cidade e uma pessoa utiliza mais do que outra, a outra vai ficar sem água. Então, na hora de lavar as mãos, lavar pelos 20 segundos que é recomendado, né, se você vai tomar banho, pelo tempo que mínimo possível, 3, 4 minutos desse banho, porque senão vai faltar para o seu vizinho. Lavar a louça com a água necessária somente, não com a torneira ligada e escoando direto ali, que você vai depois gastar mais água do que o necessário. Então é para chamar você para o uso consciente da água, para que a gente não tenha, no momento de crise como esse, no momento que a água, que é fundamental para lidar com o problema, falte para a comunidade como um todo. Então, se eu me conscientizo, você se conscientiza, com certeza nós vamos ter uma passagem melhor por esse momento de crise. A gente conta com você, tá bom? Use a água de forma consciente, para que não falte mais à frente. A Federação do Comércio vai ceder o Hotel Escola Barreira Roxa para a hospedagem de profissionais de saúde que comprovem residência com pessoas no grupo de risco ou que tiverem exame positivo para a Covid-19. Marcelo Queiroz, presidente da FEComércio, falou sobre a medida. Nós estávamos suspendendo todas as atividades do sistema FEComércio, do CERT, do SENAC, nas nossas mais de 20 unidades que nós dispomos em todo o estado. E aqui nós temos uma escola que funciona ao lado do Hotel Barreira Roxa, que forma, durante o ano, mais de 2.000 alunos na área de turismo. E esse hotel, o Hotel Escola Senac Barreira Roxa, é um laboratório para esses alunos. Os alunos precisam ter um ambiente real para que eles possam treinar. Como a gente suspendeu as aulas e como não tem turistas para ocupar o hotel, nós conversamos com o governo e oferecemos ao governo do estado essa estrutura para que ele analisasse de como ele poderia utilizar esse equipamento nesse momento de crise do coronavírus. E o governo achou que a melhor opção para eles era hospedar aqui ou ceder aqui esse espaço para os profissionais da área de saúde que trabalham durante todo o dia ou durante a noite nos hospitais, muitas vezes convivendo com pessoas infectadas, e depois teriam que voltar para suas casas, levando os vírus para pessoas com diabetes, pessoas asmáticas. Então, esses profissionais, nas suas horas de folga, em vez de ir para a sua residência, eles vêm aqui para o hotel, onde ele ficará em uma estrutura confortável, um ambiente muito legal, de frente para o mar, e não estaria contribuindo seus familiares. Este é um equipamento que é do governo do estado, cedido em comodato para o SENAC, e nós investimos aqui, o ano retrasado, quase 40 milhões de reais para deixar essa estrutura toda apta a ser um equipamento escolar em um hotel
da primeira qualidade. Então, o governo vai assumir isso aqui e vai usar da melhor maneira como ele achar. A coordenação será do governo do estado, que ocupará juntamente com a equipe de técnicos do SENAC essa estrutura, mas toda a coordenação através do governo do estado. O Comitê Paralímpico Internacional anunciou hoje o adiamento dos Jogos de Tóquio para o verão de 2021. O paratleta Júnior França, do halterofilismo, comentou a decisão. Olá, aqui quem fala é o atleta Júnior França. Como havia prometido, estou aqui para falar um pouco sobre essas novidades. A grande novidade do momento é o adiamento das Paralimpíadas. Como é que está a minha ida às Paralimpíadas? É uma coisa bem interessante. Eu sei que não tenho postado bastante coisa, devido a algumas coisas que vêm acontecendo, mas estou aqui para esclarecer algumas novidades. Antes de tudo, quero explicar como é que chega um atleta do levantamento de peso a uma Paralimpíada. O que acontece? Todo ano do ciclo paralímpico há um evento mais importante, evento esse que lhe classifica para os Jogos. No entanto, não participando de um desses está fora, então é necessário que participe de todos. Eu, por sua vez, participei de todos os eventos, inclusive esse ano já participei de um evento internacional, evento classificatório, que foi na Nigéria, onde fui campeão. Está aqui a medalha do evento, graças a Deus. Porém, é necessário estar entre os 8 melhores do mundo. Atualmente, eu sou o 9º, apesar de ter uma marca maior a nível nacional, a marca que foi homologada no ranking internacional, mas não entra no ranking paralímpico, então é necessário fazer essa mesma marca para que entre no ranking paralímpico. Então é necessária a competição internacional. Grandes eventos foi cancelado esse ano, assim como um evento na Colômbia, evento em Dubai, e adiado às Paralimpíadas. Se isso foi positivo, o adiamento, muito positivo, tendo em vista que, assim como eu, vários atletas não estão treinando, estão parados, as academias e centros de treinamento estão fechados. Hoje sinto a necessidade de movimentar, fazer alguma coisa, um abdominal, uma flexão, para manter o corpo ativo, apesar que nosso treinamento é bem específico no supino reto, a maior parte do treinamento é no supino reto, mas estou bem confiante da minha classificação para Tóquio. Vamos aguardar o Comitê Paralímpico Internacional anunciar qual vai ser o caminho, até os Jogos, e conto com a torcida de todos. Muito obrigado, estamos juntos, me siga aí nas minhas redes sociais, que lá estarei postando muito mais coisas. Até mais, um grande abraço. Agora que estamos todos em casa, vamos aproveitar para lembrar algumas matérias especiais que fizemos em 2019. Hoje vamos ver como a ciência entende ou procura entender a arte. Quando pensamos em arte, pode ser que o que nos vem à cabeça seja museus com pinturas, esculturas clássicas ou musicais, por exemplo. Porém, a arte está em toda parte e classificá-la independe da fama ou da aceitação de qualquer público. Defini-la já é uma tarefa mais complexa. Na academia as definições são muitas e chegar a um consenso não foi possível até hoje. Talvez por isso o tema retorne de vez em quando à discussão da sociedade, que tenta descobrir se determinada expressão é arte ou não é. Você aí de casa por acaso sabe o que é arte? É hora de descobrir, é hora de saber ciência. Falar sobre a arte é voltar no tempo. Os primeiros registros são do período paleolítico e os mais antigos são de 30 mil anos atrás. Nas paredes das cavernas, o homem usava tintas e também ferramentas para retratar a si mesmo e animais, por exemplo. Se percebia naqueles desenhos, não somente desenhos de formas naturalistas, mas também desenhos abstratos, uma forma de representação da realidade que eles viviam. Posteriormente a isso, em várias partes do mundo, no Brasil também não vai ser diferente, os arqueólogos vão encontrar uma série de sítios como esse, em que nas paredes dos abrigos rochosos e nas cavernas, grupos humanos há milhares de anos
inscreveram e registraram essas manifestações estéticas. Ou seja, há vários milhares de anos, né, antes de nós, grupos humanos já começaram a manifestar essas formas de representação da realidade que eles viviam, que a gente pode chamar, sem dúvida, de o início da arte. Com o tempo, as práticas dos nossos antepassados foram se modificando. Foi aí que os estudiosos perceberam que aquilo que à primeira vista parecia apenas rabiscos, se tratava de algo mais interessante. Que inicialmente, quando essas descobertas começam a ser feitas na metade do século XX, né, os arqueólogos automaticamente começaram a interpretar essas representações como manifestações da história da arte. Depois disso, os arqueólogos começaram a pensar do ponto de vista, né, de que essas manifestações não eram somente representações da realidade deles, ou representações do ideal estético deles, daquilo que eles achavam, né, interessante representar. Mas os arqueólogos começaram a pensar isso também como uma forma de comunicação social. Não existe uma definição absoluta, né? Vários autores, inclusive, dizem isso, como a arte é e ponto, não. Na verdade, envolve aspectos históricos, culturais, sociais, filosóficos. Depende de cada época também, de cada contexto histórico, cultural, onde as manifestações da arte são produzidas. Podemos, inclusive, pensar a arte não apenas como um objeto, um artefato, né? A obra como um produto, mas também como movimentos, manifestações, né? Da pré-história até os dias de hoje, muitos séculos se passaram e a arte evoluiu de diversas formas em todo o mundo. Mas uma coisa se mantém atual, que é a vontade do ser humano de expressar-se. E para comprovar isso é muito fácil, é só dar uma volta pela cidade. Foi aqui que eu encontrei Mariana, uma artista de rua. Gosto de estar na rua, justamente essa coisa do momento me pega muito, assim, de criar, né, um momento. Penso também na possibilidade de estar na rua em outras situações, numa praça, num evento, já quando as pessoas buscam e acho que aproxima, assim, o que eu acredito com o que eu estou fazendo, né? Gosto dessa troca que existe, isso me move mesmo. Dos semáforos da cidade para os palcos do grupo de teatro Facetas em Natal, a arte continua, dessa vez de outra forma. Acho que a arte é esse meio, esse lugar, esse caminho da expressão que o ser humano buscou para comunicar suas ideias e seus pensamentos. Ela tem um poder de agregar as pessoas, de unir, de transformar as pessoas em pessoas mais sensíveis, né, de trazer humanidade, de fazer com que as pessoas reflitam mais, né, tanto nas pessoas que estão ali assistindo e são espectadores, apreciadores de arte, como nas pessoas que também praticam a arte no seu cotidiano, né, como na sua função social, na sua função profissional. Seja na música, cinema, pintura, arquitetura, teatro, escultura e outras diversas maneiras de expressão criadas por nós, sempre vai haver quem goste, quem odeie ou quem seja indiferente. Em todos esses casos, há indícios de que a arte funcionou. Provocar o senso crítico é o primeiro deles. Brecht, o dramaturgo e diretor famoso alemão, uma vez disse isso para um de seus atores que perguntou por que ele não estava tão abalado, porque o público saiu chateado do espetáculo. Ele disse, eu consegui atingir o meu objetivo, de fazer com que as pessoas saiam do seu lugar comum, reflitam e estranhem o teatro que ela está vendo e a vida que ela está vendo no palco. Penso que a arte ela assume um papel, sobretudo na contemporaneidade, não é, de questionar que padrões são esses de beleza, né, da obra de arte como algo belo, porque isso, inclusive, advém também de uma visão grega, né, do belo como algo harmonioso, sublime, simétrico. Então, na verdade, a arte, ela, como nos diz, inclusive, o filósofo Merleau-Ponty, né, da fenomenologia, ele pensa a arte como um advento, um vir-a-ser daquilo que não existia antes. Há quem diga que seu trabalho não é arte? Sim, muita gente. Acho que isso passa todo dia. Assim. Por quê? Eu acho que tem relação com o conceito da rua que as pessoas têm, né? Acho que de uma forma geral a mídia tem
papel nisso, né? Desde quando a gente começa a fazer teatro, a mexer com arte, a gente escuta de muitas pessoas, isso não dá dinheiro, né? Vai buscar um trabalho, né? Só que muitas pessoas às vezes veem o trabalho como aquela coisa ali formal, 8 horas por dia, né? 44 horas semanais, e às vezes a arte, para quem está ali no ofício, no cotidiano, a gente trabalha muito mais que isso. A gente está o tempo todo produzindo, pensando, produzindo pensamento, refletindo, tentando criar. A arte e a cultura muitas vezes estão atreladas, mas isso não quer dizer que são a mesma coisa. É quando elas se afastam que opiniões errôneas costumam aparecer. A arte não é cultura. Ele diz que há uma diferença. Enquanto a cultura ela repete, ela agrega no sentido de criar identidades, né, de reconhecer-se numa coletividade, a arte ela quebra com isso. Ela provoca, ela cria, ela recria. Eu tentei, mas definir a arte não é uma tarefa fácil. Espero pelo menos ter ajudado você a olhar para as mais diversas expressões artísticas com mais atenção. Afinal, a arte é feita para ser apreciada. Que não existe artes menores e artes maiores, né? Existem formas de arte que se tornaram clássicas, né? E elas foram registradas nos manuais. E existem formas de arte que vão além dessas manifestações já clássicas. E um pensamento racional cartesiano, né, ocidental, que a gente é muito historicamente situado em caixinhas, né? A gente quer muito definir, né, e colocar aquilo dentro de uma caixa como aquilo só é aquilo, quando na verdade do ponto de vista da arte, né, a gente pode pensar a arte de variadas formas. Como eu falei, não existe uma definição absoluta, isso envolve vários aspectos, inclusive a relação do sujeito com a obra de arte, né? Você pode compreender de uma forma uma pintura, uma escultura, outra pessoa pode compreender de outra forma, a depender das referências dela. Não necessariamente o sentido que o espectador da obra de arte é o mesmo que o artista deu. O TV Notícias de hoje fica por aqui. Enquanto durarem as medidas de contingência da Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que já está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e não esqueça, fique em casa. A gente se encontra amanhã.